A visão de um vale de ossos secos, Ezequiel 37. Eu vou ler do 1 ao 14 e os irmãos me acompanhem aí. Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza esses ossos, e disse-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis, porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Repete comigo: segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Repete comigo: mas não havia neles o Espírito. Note aí que Espírito é com letra minúscula. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, mais uma vez com letra minúscula, ó filho do homem, e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobre modo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, a casa de Israel disse agora, tá? Os ossos. Os nossos ossos se secaram e pareceu a nossa esperança, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetize e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e trarei a terra de Israel. Vamos ler todos juntos o 13 e o 14? Sabereis... Ele diz assim, ó: porei em vós o meu Espírito. E perceberam que Espírito está com letra maiúscula? Senhor, fala conosco. É a tua palavra que está sendo exposta aqui, Pai. A tua palavra é que traz vida. A tua palavra é que torna luto em festa. A tua palavra é que faz de ossos soldados. Só o Senhor pode fazer, meu Deus. Só tu podes fazer. Então eu te peço, no nome de Jesus, faz nessa manhã, em nosso coração, em nossa vida, e aonde quer que o Senhor nos direcionar, aquilo que a tua palavra pode fazer. A tua palavra diz, meu Deus, que a tua voz é poderosa. A tua voz é poderosa. Por isso, meu Deus, enquanto tu fala, que a igreja reconheça isso e diga glória em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode sentar, meus irmãos. O tema da nossa pregação é um pouquinho grande, né? Nós lemos Ezequiel 37. Pergunta, ordem, obediência, milagre. E é uma sequência que nós vemos nessa passagem que resultou no milagre e nos dá a entender que se algumas dessas coisas, principalmente as que dissessem respeito a Ezequiel, não acontecessem, mesmo que não fosse com ele, o milagre iria acontecer, mas ele não iria participar do milagre. Então, pergunta, ordem, obediência, milagre.
Nós lemos aqui Ezequiel 37, essa passagem que fala sobre o vale de ossos secos. E aí nós vemos que Ezequiel foi levado e ele teve uma visão desse vale. Aí, meus irmãos, eu não sei se essa foi uma visão espiritual, tá? De que ele viu sem estar aquilo acontecendo, ou se ele viu realmente um vale. A Escritura dá a entender que era sim um vale com mortos, com ossos, realmente ali. Não era somente uma visão espiritual e aquilo ali não estava acontecendo. Não, que realmente tinha um vale ali e Deus levou Ezequiel, o Senhor levou ele para esse vale. Uma das principais profecias do Antigo Testamento, uma das principais, a gente sabe que tem a maior, que é o anúncio da vinda de Cristo. E ela tem duplo sentido. Que duplo sentido tem essa profecia? Porque ela serve tanto para o povo de Israel, aquela nação de Israel, como ela serve para nós também nos nossos dias, e servirá até a volta de Cristo, e nós veremos isso aí. E essa promessa é uma promessa que ela foi se cumprindo, e ainda está, tá? Por longo de um período de muitos anos. E essa promessa, ela traz alguns ensinamentos para nós. E os primeiros versículos de Ezequiel, eles já começam trazendo alguns ensinamentos para nós. Essa é a terceira visão do profeta Ezequiel, e ele vê um exército morto, ossos secos. Eu não sei se você já teve a oportunidade. Eu morei num lugar, gente, ali na Vila Esperança, que a minha casa, o meu quarto onde eu e meu irmão dormíamos, era de cara para o cemitério, assim, ó, de cara para o cemitério lá da Vila Esperança. E aquele cemitério ainda não tinha muro nessa época que a gente morava lá. E eu me lembro que quando chovia muito, que descia aquele barranco, ficavam ossos na beira da estrada, naquela estrada ali abaixo do cemitério. Às vezes a gente ia soltar a pipa lá no cemitério, a gente via ossos lá. Uma vez a gente pegou, Patrick vai lembrar dessa situação, acho que alguns aqui vão lembrar. Uma vez a gente pegou um rapaz que era daqui da igreja, botamos ele no carro de noite. Não era tão perigoso assim, igual é hoje em dia. Levamos, Gustavo, acho que lembra. Botamos ele dentro do carro, levamos ele lá para cima do cemitério, onde tem uma cruz lá, e fica várias macumbas lá. Gente, e eu subi com o meu golzinho. Meu golzinho, ele era melhorzinho, mas eu subi com ele dando uma engasgada lá, gente. Eu abri a porta do carro, desliguei o carro, falei que o carro morreu, abri a porta do carro, falei, cara, a gente vai, porque o pai dele era mecânico, ele entendia de mecânico, eu falei assim, cara, tu vai ter que consertar para olhar meu carro, tu vai ter que descer para olhar meu carro. E ele era um cara medroso. Gente, vocês tinham que ver como ele chorava dentro do carro, pedindo para a gente fechar a porta, porque estava no cemitério. Então, pensa nisso, um exército morto, que de forma milagrosa, e essa é a visão que Ezequiel tem, volta à vida. Volta à vida após a profecia. A gente vê que após o exílio, o cativeiro, tanto para o Reino do Norte quanto do Sul, tem o cativeiro, morte, e uma promessa que humanamente era impossível, acontece. A vida em meio à morte. Humanamente isso era impossível. O único que venceu a morte foi Jesus Cristo, porque não havia pecado nele. E para alguém voltar da morte, só através do poder de Jesus Cristo. Porque ele venceu a morte. Então, humanamente é impossível. Tanto que Ezequiel responde ao Senhor, tu sabes. E Ezequiel, como eu falei aqui, ele tem 3 visões, ele é chamado de homem das visões. E um pouquinho sobre a vida de Ezequiel, né? Inicialmente, os irmãos sabem, ele tinha um ofício sacerdotal por conta da descendência dele. Ele era descendente de sacerdotes. E por conta do cativeiro, ele vai morar onde? Na Babilônia, na beira do rio Quebar, numa vila da Babilônia chamada Nibur, por volta mais ou menos dos seus 25 e 26 anos. Ezequiel capítulo 1, versículo 1 fala sobre isso, depois você pode ler lá. E diz que ele era filho de um sacerdote chamado Buzi. Ezequiel 1, 2 fala sobre isso. Então, neste cenário,
nós vemos que o ofício de Ezequiel, ele é mudado. Agora ele começa a agir e Deus fala com ele como um profeta, recebendo várias visões. E essa é uma das visões do vale de ossos secos, representando a morte. E Deus fazendo para ele uma pergunta de resposta meio que retórica, o impossível, e faz com que essa pergunta que Deus faz para Ezequiel, ela faz com que Ezequiel olhe para além daquilo que ele via. Porque Deus fala para Ezequiel, pode voltar à vida? E meu irmão, se ele olha para aquelas circunstâncias, sem olhar para o poder de Deus e olhar para além do que ele via, não. Eu não sei como que você está olhando para algumas situações na sua vida hoje, para esse filho afastado, para essa pessoa que você tanto ora. Parece que está morto, mas eu queria te convidar, olhe para além daquilo que você vê, em nome de Jesus, porque nosso Deus tem poder. E Ezequiel, nos primeiros versículos, ele diz algumas coisas. Deixa eu beber mais um pouquinho. Ele diz algumas coisas. Ele disse assim, e a partir do versículo 1, veio sobre mim a mão do Senhor. Ezequiel, o que ele está dizendo quando ele disse veio a mão do Senhor? Ele diz assim, Deus é que me levou. Isso não é coisa minha. Não sou eu que estou promovendo isso. Isso é coisa do Senhor. É a mão do Senhor que está me levando. Uma segunda coisa que ele disse, foi o Espírito do Senhor. Ou seja, mesmo, presta atenção meus irmãos, mesmo indo por um lugar horrível, de morte, de desgraça, de ruína, ele diz, o Espírito Santo que me levou. Nem sempre você vai ser levado para bons lugares. Entenda isso, nós precisamos entender isso, como profetas de Deus que nós somos hoje na nossa geração. E uma outra coisa que ele disse, Deus me levou para o meio. Deus me levou para o meio. Olha, ele fala assim, me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Se você pegar, não sei se você tem aí, mas a revista e corrigida, ela fala que Deus levou e pôs ele no meio, pôs Ezequiel no meio. E aí eu fui pesquisar o que significava esse pôs, de ter colocado ele no meio. Originalmente no hebraico, eu não sei se eu coloquei ali, esse pôs quer dizer, presta atenção o que quer dizer esse pôs, está instalado em determinado lugar com nuances de caráter definitivo. Está instalado em determinado lugar com nuances de caráter definitivo. Ezequiel, meu irmão, assim como nós, hoje podemos não saber, Ezequiel não sabia, mas aquele lugar já estava com determinação divina para ser alterado, para ser mudado, para a vida acontecer ali. Você, mulher que ora pelo seu marido, isso pode ser um caráter que pode ser alterado. Ore, obedeça, persevere, no nome de Jesus. Ezequiel diz, Deus o levou no meio. Deus leva Ezequiel para o meio do problema, meus irmãos. Jovens, Deus vai te jogar no meio. Essa faculdade, no meio de um monte de gente morta. Esse trabalho, Deus vai nos jogar no meio. E como nós estaremos nesse meio? É no meio do problema. Isso mostra pra gente que tem determinados problemas que se não resolvem pelas bordas, não se resolvem com paliativos. É no meio do problema que vem a cura, que vem a restauração, por mais doloroso que seja isso.
Deus mostrando para ele que era dali que o problema seria resolvido, no meio da situação. E até aqui nós vemos Deus agindo diretamente, conduzindo, levando, colocando no meio, mostrando, fazendo Ezequiel ter aquela visão. Só que agora Deus faz Ezequiel se movimentar. Deus coloca ele no meio e faz ele se movimentar de um lado para o outro. A Bíblia está dizendo isso aí, ó. Ele me fez andar ao redor deles. E ele viu que era numerosa a superfície do vale, que estavam sequíssimos. E agora Ezequiel, ele começa a se movimentar, ele não fica parado. E o que isso nos dá a entender? Que no meio do vale, no meio da crise, nós não podemos ficar parados, nós temos que nos mexer. Olhe para essa situação aí que possa estar acontecendo na sua vida. Será que nós estamos nos mexendo de um lado para o outro, analisando a situação, vendo, tomando ciência de tudo que está acontecendo? Ou nós estamos parados? Deixa que Deus vai fazer. Tem uma parte que Deus faz, mas tem a nossa parte. Isso é um pouco do Ezequiel. O contexto daquele vale ali, o contexto da história de Israel nesse momento, que é esse vale, desculpa meus irmãos, esse vale é uma espécie de cemitério que estava cheio de ossos totalmente secos, e que a palavra de Deus, por estarem totalmente secos, nos dá a entender que eles já estavam ali há muito tempo. E no verso 3, Deus faz uma pergunta para ele. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? E depois de fazer a pergunta, Deus dá uma ordem. Dá uma ordem. No verso 4 fala que ele colocaria o espírito com letra minúscula, que quer dizer vida. Aqueles ossos voltariam à vida. Deus colocaria esse espírito com letra minúscula, espírito quer dizer a vida. No versículo 6 a gente vê uma organização do corpo humano. E gente, se você parar, ver na internet qualquer coisa falando a respeito do corpo humano, é uma coisa fantástica o corpo humano. A quantidade de tecidos, de artérias, de veias. Se a gente pegar o nosso pulmão e abrir todas as células do nosso pulmão, a gente vai ver o tamanho gigantesco que ficaria nosso pulmão. É uma coisa incrível, fenomenal, e é uma organização do corpo humano. Ezequiel obedece ao Senhor e o milagre acontece. Ele profetiza e volta à vida. A gente tem aqui, como coloquei ali, ó, o reino dividido. Antes, nós sabemos que era o Reino Unido, foi o período de primeiro rei Saul, segundo rei Davi, terceiro rei Salomão, Reino Unido. E depois o reino é dividido. Após a morte de Salomão, houve uma divisão do reino, alguns motivos. Um dos motivos foi a questão dos impostos sendo cobrados, os impostos altos cobrados por Roboão, que era filho de Salomão. E aí as 10 tribos do norte ficam escandalizadas com aquilo. E Jeroboão, que era um dos oficiais do rei, era um dos generais dos exércitos, divide o reino e vai para o norte com as 10 tribos do norte, que é Israel. Então fica Jeroboão do lado e Roboão do outro. E Israel, com essas 10 tribos, por volta de 722 a.C., foi destruída. O sul ainda não havia sido destruído, tá? E 2 tribos foram para o sul, no comando de Roboão, filho do rei Salomão, continuando a dinastia. E aí ele faz uma comparação com esses ossos secos. E o que está sendo comparado aí? Ossos secos está mostrando a quebra da aliança do povo com Deus. O povo quebra a aliança com Deus. E, gente, nós vemos isso acontecendo muito nos nossos dias. O reino do norte é conquistado pelos assírios. Olha lá, eu coloquei lá, ó. E logo depois o reino do sul, ele vem a ser conquistado pela Babilônia. A nação de Judá, ela é invadida pelos babilônios, que começa por volta de 606 a.C. e termina com a destruição do templo e da cidade no ano de 586.
E um profeta contemporâneo ao profeta Ezequiel, chamado Jeremias, já vinha advertindo o povo que se eles não se arrependessem dos seus pecados, eles seriam exterminados. Abra sua Bíblia comigo em 2 Crônicas. Acho que eu botei aí. Ali, ó. Acompanha comigo aqui, 2 Crônicas. Isso aqui é para você entender um pouquinho a história de Israel. Olha só, 2 Crônicas, o que diz. O Senhor, Deus dos seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, profetas como o próprio Jeremias. Porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, olha o que o povo fez, meus irmãos. Zombavam dos mensageiros, desprezavam a palavra de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. Por isso, o Senhor fez subir contra eles o rei, eu botei errado, escrevi errado, o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens a espadas na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idades. A todos deu nas suas mãos. Eles zombavam, eles desprezaram, eles escarneceram, e não houve remédio, e Deus os entregou aos caldeus. E aqui o último versículo fala que a todos Deus deu nas suas próprias mãos. Ou seja, Deus estava entregando eles a eles próprios. Romanos fala muito bem sobre isso. Romanos capítulo 1, versículo 8. Que por cometer iniquidade, torpeza, Deus entregou os homens às suas próprias paixões e seus próprios pecados. E aí foi ruína, foi desgraça. Se Deus nos entregar aos nossos próprios desejos, vai ser uma ruína na nossa vida. Israel não era mais uma nação. Templo destruído, cidade destruída. E aí, quando nós vemos no versículo 11, isso gera um sentimento. Não só um sentimento, mas um estado de espírito no povo. Versículo 11, então me diz, filho do homem, estes ossos são a casa de Israel. E o que a casa de Israel diz? Os nossos ossos se secaram e pereceu nossa esperança. Estamos todos exterminados. Olha o sentimento que isso gerou no povo. Mas Deus, meus irmãos, mudaria aquela situação. Ele mudaria a situação do povo. E Deus manda Ezequiel profetizar. Pois a situação do povo era de morte, de sepultura, de escravidão por quebrar a aliança. Quantas pessoas, sejam familiares, sejam amigos, às vezes morando dentro da nossa própria casa, e nós olhamos para eles e vemos morte, sepultura, escravidão, porque quebraram a aliança com o Senhor. Mas o texto de Ezequiel vem mostrar que Deus fez uma promessa, que haveria vida novamente. E no versículo 14 ele diz, colocarei neles o meu espírito. Oh, aleluia! É o Espírito do Senhor. Não é apenas vida não, meus irmãos, mas é nova vida. Com letra maiúscula, é vida em Deus. O que o vale de ossos secos significava para aquela época? Deus explica para Ezequiel o que eram aqueles ossos, falando a respeito de toda a casa de Israel, que eram tanto o reino do norte quanto o reino do sul, e que todos foram levados para o cativeiro como ossos, mortos e sem vidas. Só que Ezequiel sabia que Deus tinha poder. E aí, Deus manda Ezequiel profetizar. E o que Ezequiel faz? Duvida? Se cala? Ele obedece. Porque ele sempre obedecia. Ezequiel sempre obedecia. E quando nós olhamos para a nossa vida, será que nós sempre obedecemos? Quando Deus fala, vai, ele já falou. Eu te ungi para pregar,
para profetizar o ano aceitável do Senhor, para profetizar a libertação aos cativos. E nós, jovens, hoje um culto ministrado por nós jovens, nós estamos fazendo isso? Ou estamos permitindo que o espírito da morte, presta atenção, que o espírito da morte continue ganhando vida ao nosso lado? Ele obedeceu, meu irmão, e por mais louco que isso parecesse, ele sempre obedecia. Não importa o que Deus mandasse ele profetizar, não importa. A gente vê aí, eu acho que eu escrevi ali, ó. Por que eu estou falando isso? Que não importa o que Deus mandasse ele profetizar. Em primeiro lugar, a gente vê no Ezequiel capítulo 6, versículo 2. Olha lá, ó, Ezequiel capítulo 6, versículo 2. Depois, irmãos, leiam a história inteira, que é fascinante a história de Ezequiel. Ele primeiro profetiza para os montes. Deus fala com ele: filho do homem, vira o rosto para os montes de Israel e profetiza contra eles. Gente, profetizar para monte. E era monte mesmo, monte, relevo. Era para monte que Ezequiel estava profetizando. Depois, Ezequiel capítulo 36, versículo 1, diz assim: tu, ó filho do homem, profetiza aos montes de Israel, e dizem aos montes de Israel: ouvi a palavra do Senhor. E aí, leia, depois você vai ver a sentença que Ezequiel dá para os montes. Ele profetiza para os montes. Depois, em Ezequiel capítulo 20, versículo 47, ele profetiza para as florestas. Filho do homem, volve o rosto para o sul e derrama as tuas palavras contra ele, e profetiza contra os bosques do campo do sul. Ezequiel profetizando para florestas, para árvores, para bosques. E depois lê que você vai ver a sentença que Deus manda Ezequiel dar para os bosques, para as árvores. Não importa o que Deus mandasse Ezequiel profetizar. Às vezes, isso que Deus está mandando você fazer parece loucura. Parece doideira. Mas faz, profetiza. Hoje nós temos um evangelho muito cético a respeito do que Deus pode fazer, meus irmãos. E nós estamos nos calando, principalmente nós jovens. Profetiza para esse amigo. Nós não temos coragem. E agora ele recebe a ordem de profetizar para morto. Profetizar para ossos. Dá um catuque no seu irmão, fala: acorda, meu irmão. Isso, fala para ele: acorda. Acorda, tu que dormes. Você consegue dormir diante da palavra do Senhor, meu? Tá braba a situação para você. Profetizando para mortos. Parece loucura. Parece maluquice. O que Deus está querendo comigo? Ele me manda profetizar para árvore, me manda profetizar para monte, agora me manda profetizar para mortos. Ezequiel não questiona, em nenhuma hora Ezequiel não questiona. O Warren Wiersbe, no seu comentário, volume 4, página 285, ele fala sobre isso. Sobre a obediência de Ezequiel para profetizar, seja para o que fosse. Quem vai, presta atenção, quem vai em nome do Senhor, profetiza para quem Deus mandar. Seja para chefe, seja para quem tem cargo, seja para mãe, seja para pai, seja para quem for. Quem vai em nome do Senhor, profetiza. Mesmo que isso pareça loucura. Profetiza para rico, para pobre, para branco, para negro, para ímpio, para crente, para homossexuais, para mortos, para ossos secos, não importa para quem seja. Essa é a nossa missão. Pois é a palavra de Deus. A palavra de Deus que Ezequiel estava profetizando. Em Hebreus, capítulo 4, não sei se eu escrevi, ó, olha só. Porque a palavra de Deus, e é isso que Ezequiel estava profetizando. Pedi para os irmãos lerem ali, por favor. Porque
espírito, juntas e medulas, e apta para... Tem como ter dúvida? Quando eu profetizo a palavra de Deus? E meus irmãos, o que o texto de Ezequiel mostra para nós? Que a palavra de Deus, além de ser viva, além dela ser viva, ela concede vida. Ela concede vida. Será que hoje, nós que estamos aqui nessa manhã, entendemos isso? Que a palavra de Deus, ela não serve apenas para nós, para trazer vida para nós, mas nós levamos a palavra de Deus, e quando nós levamos a palavra de Deus, nós levamos vida. Vida para ossos secos, vida para mortos. É isso que a palavra de Deus faz. Então, Deus manda Ezequiel profetizar e lançar o quê? A palavra dele, e a vida é devolvida aos mortos. O profeta, ele obedece à ordem do Senhor. Não é o que ele acha, não é o que eu acho, não é o que está no meu coração, não é o que eu... pode ser que Deus quer que eu fale isso, não. É com convicção, é o que Deus está mandando eu falar. E quanto ao futuro de Israel, Deus diz que ele iria abrir as sepulturas e os faria voltar para Israel, colocaria o espírito dele neles e os traria para Israel novamente. E lembra que eu falei que essa palavra, ela tem dois sentidos? Essa profecia tem dois sentidos. A gente vê que um dos sentidos é que durante o passado tempo, essa profecia a respeito de Israel, ela foi se cumprindo. E o povo, ele ia voltando e pecava e era levado cativo. E sofria, e voltava, e fazia. Era um ciclo de pecado, de quebra da aliança e de restauração. Um ciclo de pecado, quebra de aliança e cativeiro. E eles perdiam a terra novamente, pecavam até que uma época foram totalmente dizimados, Israel foi totalmente destruída. Só que após 1.800 anos de dispersão do povo de Israel, não sei se você sabia disso, mas em 14 de maio de 1984, o Estado de Israel foi criado novamente. Pode pegar aí na história. Um ponto da profecia se cumprindo. Israel, ele volta a ser um Estado. Porém, ainda falta o Espírito, pois Israel ainda não é todo Israel que crê em Jesus como Messias. Porém, um dia, em nome de Jesus, eles vão crer, eles vão ver Jesus voltando. Zacarias fala sobre isso, Zacarias 12, depois você olha lá, Zacarias 12, 10. É uma profecia também futura. E o que o vale de ossos secos significa nos nossos dias? Em primeiro lugar, que o pecado e a distância de Deus nos faz secar, traz morte. E note, gente, nós estamos falando do povo de Deus. Era o povo de Deus. Era a nação de Israel. Distância, pecado e distância de Deus nos faz secar, traz morte. Isso acontece com o povo de Israel. E pasmem, meus irmãos, acontece também conosco em nossos dias, hoje. E se nós dermos lugar ao pecado, nós podemos virar um cemitério. Virar componente de um cemitério. E Deus tem sido hoje uma palavra de esperança para você, para mim, para todos nós que estamos aqui, para nós que intercedemos por alguém, para nós que entendemos a situação de morte e que nós devemos ser sal e luz. Deus tem sido hoje, como foi naquela época, misericordioso e tem trazido vida para quem está morto. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Que Deus tem trazido vida para quem está morto. Nós precisamos ter esse reconhecimento humilde em relação ao nosso Senhor e levarmos a sua palavra. Segundo lugar, o que o Vale de Ossos Secos diz para nós? Não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis. Se Ele pode restaurar ossos secos, trazendo-os à vida, o que mais Ele não pode fazer por nós?
E aí o próprio Deus, ele diz para nós: se eu enviei meu filho por vocês, eu não daria juntamente com ele todas as outras coisas? Não há impossíveis. Muitos se encontram sem esperança, como mortos. Mas nós devemos ser instrumentos de Deus para profetizar a palavra do Senhor, porque só a palavra pode trazer a vida. Quando Deus age, os pecadores são perdoados, os mortos são trazidos à vida, os cativos são libertos, os sonhos são restaurados, meus irmãos. Você, mãe, seu sonho vai ser restaurado, pode ser restaurado pelo poder de Deus. Você, marido, esposa, você, amigo de alguém que você tem intercedido. O que o Vale de Ossos Secos nos mostra? Que nem sempre Deus nos leva a lugares bonitos. E aí, lembra do preconceito que eu falei? Que a gente já tem formado sobre determinadas coisas? Nem sempre Deus vai te levar a pastos verdejantes. Nem sempre. Ele pode nos levar a lugares horríveis, a lugares horrendos, cheios de morte. Jovens que estão na faculdade, presta atenção, eu tenho certeza que você está sendo levado para um lugar de morte. E para que você está sendo levado? Nós que trabalhamos, quem é dono de suas empresas, você pode estar sendo levado para um lugar de morte. E o que você está levando? O que nós estamos levando? De repente Deus te colocou numa família, te alcançou, te converteu, te trouxe para Ele, e você está nessa família que ainda tem morte. E o que você está levando? Lugares horríveis, cemitério, vale de ossos secos, cheio de morte. É assim como Ele fez com Ezequiel, Ele pode estar fazendo conosco. E que o que nós devemos fazer? Profetizarmos a vida. Pergunta, Deus dá uma ordem, Ezequiel obedece e o milagre acontece. Lembra? Isso aqui é para a gente lembrar do tema da pregação. Pergunta, ordem, obediência, milagre. Deus faz uma pergunta: tem jeito, Ezequiel? E com essa pergunta, o que Deus quer? Que nós saibamos que a possibilidade do milagre não está em nós, mas sim nele. Ele é que tem poder, Ele é que pode fazer. E nós como servos dele, nunca podemos dizer, mesmo que pareça impossível, que eu não vou fazer, que eu não vou obedecer, porque Ele tem poder. E depois de uma pergunta, Ele dá uma ordem, Ele dá um comando. Ezequiel, você vai lá e profetiza. O que isso está mostrando para nós? O que Deus está dizendo para Ezequiel? Ezequiel, a palavra é minha, mas é você quem vai falar. É você quem vai abrir a boca. Não, eu vou orar e vou deixar Deus falar no coração dele. E vou deixar Deus falar no coração dela. Não, meus irmãos. Não. A palavra é de Deus, mas o profeta que fala em nome de Deus, aquilo que ele mandar. Ezequiel foi lá e falou. É você, Ezequiel, quem vai profetizar. Não sei se vocês lembram, na multiplicação dos peixes, os discípulos, eles pegam as cestas, oram a Deus e pedem para o milagre acontecer. Mas quem distribui os pães? Eles. Eles levavam. Deus nos dirige ao lugar, nos faz ter visão, nos dá um comando. Nós não podemos rejeitar a ordem que Ele nos dá de profetizar. Porque se nós rejeitarmos, nós não seremos os agentes do milagre. E agora, Deus faz uma promessa. Se houvesse obediência, haveria ali promessas e milagres. Ele profetiza a ordem que Deus manda e nada mais. E aqui, meus irmãos,
nós precisamos notar uma coisa. O milagre é que foi até os ossos. Não foram os ossos que foram até o milagre. Não espere a pessoa vir para a igreja, não. Não espere, não, um dia que ela for na igreja, Deus vai falar. Morto, não consegue fazer nada. Eu ouvi um testemunho, eu acho que eu já contei isso aqui uma vez, que eu passei por um homem que era daqui da igreja. Ele estava na beira de um bar, sentado bebendo. E eu falei com ele assim, cara, por que você não volta? Por que você não volta? Sabe o que ele falou para mim, meus irmãos? Eu não consigo. Eu não consigo. Morto não consegue. Nós devemos, em obediência a Deus, ir até os mortos. O Senhor falou para nós, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E o poder da profecia, para finalizar. Primeiro, a profecia, ela teve poder de ressurreição e de organização. Deus coloca em ordem tudo aquilo que estava desajeitado, desorganizado. Lembra? Eu ouço barulho de ossos batendo e crescendo neles tendão, crescendo músculo, crescendo peles. É Deus colocando em ordem, organizando tudo aquilo que estava desajeitado. Mesmo que as coisas pareçam estar desajeitadas, Deus ele tem poder para colocar em ordem, para colocar tudo no seu devido lugar. Ele não se atrasa, meus irmãos, ele tem o tempo certo. Segundo lugar, a profecia também teve o poder de restauração. Os ossos estavam juntados, com tudo, pele, músculo. O Espírito já tinha soprado vida, porém ainda não havia tido restauração. E aí Deus, no versículo 14, restaura a vida dele naqueles ossos, naquele corpo. Deus, Espírito com letra maiúscula. Deus colocou o seu Espírito. Assim como Deus usou Ezequiel, eu tenho plena convicção pela palavra dele, pelo que está escrito aqui, que ele quer nos usar. Ele quer te usar. Fale para o teu irmão, ele quer te usar. Nos usar como profetas em nosso tempo. E aí, será que nós temos sido esses profetas que levam a vida, que levam a ressurreição, profetas da restauração, profetas das boas novas? As pessoas estão mortas em nossa volta. As pessoas estão como um cemitério. Precisamos nos colocar como profeta do Senhor. Lembram do que Isaías disse? Deus pergunta para ele, quem há de ir, Isaías? Quem há de ir? E Isaías respondendo ao Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Essa deve ser a nossa posição diante de Deus. Muitas coisas irão acontecer, só irão acontecer depois de nós darmos alguns passos de obediência, de comunhão com Deus, de enviarmos a palavra de Deus. E não há visão sem que a mão de Deus nos conduza. Não há milagre sem que haja obediência. Se Ezequiel não obedecesse, meus irmãos, a profecia iria se cumprir, mas Deus ia usar outro. É por isso que, às vezes, nós olhamos para determinadas situações e falamos assim, puxa, tanta gente sendo usada e eu não estou sendo usado. É triste, mas às vezes a gente fala assim, parece que eu não estou sendo usado nem dentro da minha própria casa. Meu Deus, eu já estou nessa faculdade há tanto tempo, e chegou um cara agora,
e já está fazendo o que eu deveria estar fazendo há muito tempo. Eu estou nesse trabalho há anos e anos. E chegou um crente lá, que era eu que deveria estar fazendo aquilo ali. Não há promessa que Jesus fez que ele não vá cumprir. E a maior delas é que um dia ele voltará. Como nós estaremos? Como um vale de ossos secos? Ou quando ele voltar, nós estaremos como profetas que levaram a vida, a restauração? Como nós estaremos? Vamos ficar de pé? Eu queria que nós orássemos, pedindo em primeiro lugar a Deus misericórdia das nossas vidas. Os músicos, por favor. Eu acho que, diante dessa palavra, nós deveríamos falar com Deus assim: Senhor, me perdoa. Me perdoa. Muitos, infelizmente, por nos faltar, às vezes, temor, por às vezes estarmos colocados principalmente jovens, presta atenção no que eu vou falar, principalmente os jovens, por nós estarmos em ambientes céticos, ambientes difíceis para um jovem. Eu ontem estava jogando bola com os irmãos, com os jovens da igreja. Estava jogando bola com os jovens da igreja num clube. E à medida que a gente estava jogando bola, tinha uma espécie de palco sendo montado na quadra do tênis clube. Um show. Eu não sei se era show cristão, acredito que não seja. Não era, já falaram aqui. E eu vi jovens que eram da igreja lá. Eu vi jovens que eram da igreja lá. Ajudando a montar. Estão mortos. Mas será que nós temos levado a vida? Foi o profeta que foi até os ossos. Foi o profeta que foi até os ossos. E note que Deus levou o profeta até os ossos. Deus o levou. Se Deus não tem nos levado, meus irmãos, tem alguma coisa errada e não é com Deus. É conosco, jovens universitários, estudantes, jovens que trabalham em suas empresas. Se você não tem profetizado, tem alguma coisa errada. Porque os mortos estão aí. E nós devemos profetizar o poder de Deus. Vamos pedir perdão a Deus, meus irmãos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor nos ungiu para pregar. O Senhor nos ungiu para profetizar. O Senhor nos ungiu para anunciar. O Senhor nos ungiu para levar libertação aos cativos. E se nós não estamos fazendo isso, nós estamos pecando contra o Senhor. Ou então nós estamos mortos como aqueles ossos. Porque ossos mortos não profetizam. E se nós não profetizamos e o Senhor nos ungiu, é porque nós estamos mortos, Senhor. Perdoa, Senhor. A Tua palavra mostra para nós que quando nos arrependemos, o Senhor traz vida para nós. Traz vida abundante. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus.
Restaura-nos, Senhor, restaura-nos, Deus, aviva-nos em nome de Jesus. Se entrou alguém aqui, Pai, sem sentir a Tua vida, em nome de Jesus, pela Tua palavra, nós profetizamos a vida nessa manhã, porque a Tua palavra, ela é viva, e a Tua palavra diz que contigo as coisas se fazem novas. A Tua palavra diz que mesmo aquele que morra contigo viverá. Oh, aleluia! Tenha misericórdia de nós jovens, Senhor. Tenha misericórdia de nós como igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai.